Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje, no século XXI em que estamos, daqui para frente vai ficar mais claro e evidente a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Essa diferença vai acontecer assim porque Deus já está preparando um dia, aliás, ele já preparou esse dia, que ele vai chegar. E nesse dia, aqueles que servem a Deus, sinceramente, esses serão escolhidos. E aqueles que não serviram a Deus em tempo algum, aqueles que foram injustos e que não quiseram servir a Deus em tempo algum, esses, infelizmente, não irão para o lugar que Deus preparou. Eles serão condenados. Eles serão julgados e condenados. Essa é a diferença que existe entre aquele que serve e obedece a Deus sinceramente e aquele que não faz isso hoje. Hoje, no século XXI, a maioria da humanidade hoje, infelizmente, não está servindo a Deus. Isso é claro de se ver, porque existe muita incredulidade, muito ateísmo, muita religiosidade. E isso acontece na maioria da humanidade. A maioria da humanidade está nessa condição. Então, poucas são as pessoas hoje que estão servindo a Deus de forma sincera e verdadeira, com interesse de coração, com fidelidade, com obediência, até o fim de sua vida. Poucos são. Então, quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor Jesus e, consequentemente, o fim dos tempos, essa é a diferença gritante que vai fazer com que aqueles que servem a Deus, eles serão recebidos pelo Senhor. Mas aqueles que não serviram a Deus, infelizmente, serão deixados. É assim que está escrito. Se você ler as Escrituras, você vai ver isso claramente. Então, não há dúvida disso. E sim, só certeza. Porque as Escrituras colocam essa verdade diante de nós, diante da humanidade inteira, para que assim ninguém possa ter desculpas esfarrapadas de que nunca ouviu falar sobre Deus, sobre Cristo Jesus, enfim. Não vai colar essa desculpa, porque a pregação do Evangelho já acontece há milênios nesse mundo. Hoje, no século XXI, está acontecendo e vai acontecer até o fim dos tempos. Então, quanto mais pregação acontece, mais pessoas ouvem. E isso não é só através de uma pessoa, mas pode ser através de vários outros modos, digamos assim. Hoje se prega o Evangelho nas televisões, no YouTube, por exemplo, nas praças, em vários países, enfim. A pregação do Evangelho hoje está alcançando praticamente todas as nações da terra, das quais muitas ainda resistem ao Evangelho, à graça, a Cristo Jesus. Mas mesmo assim está acontecendo. Então, existe uma diferença. E essa diferença um dia vai acontecer, onde se verá claramente quem serviu a Deus e quem não serviu a Deus. E isso é muito bem claro, porque já está escrito aqui no livro do profeta Malaquias, está escrito assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus
e o que não o serve. Então existe uma diferença. Um dia essa diferença vai ser vista. E isso já está escrito para acontecer. Então, é assim que vai acontecer. Mas hoje, no século XXI, eu estou aqui para afirmar com clareza, com convicção, de que eu estou servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Ele é o único Deus da minha vida, que se revelou a mim. E toda a plenitude dele está em minha vida. Eu sirvo a ele com alegria, com prazer, com amor, com dedicação. Eu quero obedecer ao Deus que eu sirvo, quero ser fiel a ele até o fim. Então, eu declaro isso claramente. Eu estou servindo a Deus na geração que eu estou vivendo hoje, no século XXI. Eu estou dizendo isso aqui claramente para que ninguém tenha dúvida a respeito disso, porque eu não tenho. Então, essa minha afirmação é o que está em meu coração. Então, na minha consciência, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito, existe essa vontade de servir a Deus, obedecê-lo e amá-lo para sempre. E ninguém vai me tirar isso. Nada vai me separar disso em tempo algum. Pelo contrário, as coisas que acontecem no mundo vão fazer eu me firmar ainda mais, com mais segurança, com mais firmeza no Deus que eu sirvo, através de Cristo Jesus. Essa é o resumo da minha vida, é esse. Então, isso tem que ser deixado esclarecido aqui, porque enquanto eu viver, eu e a minha casa, não apenas a minha casa física, onde eu estou agora, mas também a casa espiritual, que é a minha própria vida, meu próprio corpo, vão servir a Deus sim, não importa quais sejam as circunstâncias, perseguições, aflições, enfim. Porque a minha vida em servir a Deus é mais importante do que todas essas coisas. Isso é algo que eu tenho convicção. Então, eu não posso em tempo algum deixar de viver dessa forma, porque Ele já me escolheu para isso. Ele já me chamou e Ele fez isso segundo a sua presciência. Antes que eu nascesse, antes que o mundo fosse formado, Ele já tinha me chamado para ser o que eu sou hoje, para servi-lo. Então, eu vou continuar assim, porque um dia alguém chamado Josué disse uma coisa muito importante, e o que Josué disse, eu também digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor para sempre. Isso eu afirmo aqui, claramente. E é assim que vai ser, não vai mudar em tempo algum. Então, eu vou ler aqui esse texto, que está aqui no livro de Josué. E está escrito assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então, já faz muito tempo que eu deixei os deuses que existem no mundo. E várias pessoas também ao longo da história fizeram isso e começaram a servir o Deus vivo e verdadeiro e não se arrependeram. Pelo contrário, confirmaram a decisão de servir a Deus com integridade, com inteireza do coração, com fidelidade. Muitos morreram servindo a Deus com alegria, foram mortos por isso. Não sei se será esse o meu caso. Não sei se alguém vai querer me matar por eu
servir a Deus com alegria. Mas se chegar esse dia, eu vou morrer também dessa forma, porque não vou negar isso em tempo algum. Pelo contrário, vou confirmar com minha própria voz, bem alto, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué continua dizendo: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele está falando aqui para o povo, escolher a quem o povo quer servir. Porque essa escolha tem que ser feita. E essa escolha tem que ser feita de forma definitiva. Eu escolhi servir a Deus. E essa minha escolha é eterna, não vai mudar nunca. Nunca voltarei atrás dessa decisão. Decisão firme, consciente, sábia, prudente, da minha parte. Não posso responder pelos outros. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. É isso que Josué está falando aqui. Hoje, no século XXI, as pessoas têm que tomar suas próprias decisões. Hoje, no século XXI, existem muitos povos que têm muitos deuses. E muitas pessoas servem a outros deuses. Mas é necessário tomar uma decisão definitiva. E é isso que Josué fez diante do povo. Porque ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa quantos quiseram servir outros deuses, mas ele decidiu firmemente por servir a Deus, por continuar servindo a Deus até o fim de sua vida. Essa é a minha decisão. Você tem que tomar a sua decisão por si mesmo, pela sua própria vontade, de forma espontânea. Mas tem que ser uma decisão firme, para sempre. Servir a Deus não é algo que se pode mudar. Não é algo que se pode deixar de fazer. Não, tem que ser algo sério. Temos que servir a Deus com seriedade, com interesse de coração. É isso que eu faço. Foi isso que Josué fez. Qual a sua escolha hoje? Você que deve estar aí envolvido e enredado com outros deuses, adorando outros deuses, cultuando outros deuses que existem hoje no século XXI. Qual será a sua decisão? Você vai continuar servindo a esses deuses ou vai servir o Deus vivo e verdadeiro? Não sei a sua opinião, a sua decisão. A decisão tem que ser pessoal de cada um. Eu já tomei a minha decisão pessoal. E essa decisão pessoal é para sempre, não vai mudar nunca. Assim como aconteceu com Josué, acontece comigo hoje e espero que aconteça com muitas pessoas hoje também. É necessário entendermos isso. Então, eu reafirmo aqui, eu vou continuar servindo ao Senhor para sempre. Então, agora é hora, nesse século XXI, de se começar a ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Porque daqui para frente, até o fim dos tempos, ainda há a oportunidade de muitos tomarem essa decisão firme. E eu espero que isso aconteça. E eu espero que, claro, as pessoas possam escolher por servir a Deus. Porque Deus, ele propõe para qualquer pessoa a vida e a morte, o bem e o mal, servir a ele ou não. Cabe à pessoa tomar a decisão. Mas o próprio Deus diz: escolha, pois, a vida. Ou seja, escolha servir a Deus, porque assim você terá vida. Mas a decisão é pessoal. Ele não força ninguém. Ele coloca
essa escolha diante da pessoa. Aí a pessoa decide por si mesma qual a escolha que ela vai fazer. E Josué escolheu servir ao Senhor naquela época dele. Hoje eu, no século XXI, escolho servir ao Senhor. E vou continuar servindo até o fim. Porque Ele é o Deus único e verdadeiro em quem eu creio. Creio em Cristo Jesus também, para sempre. Então, essa é a mensagem de hoje que eu quis deixar bem claro aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ponto final. Ponto definitivo. Então, eu espero que todos entendam isso. Todos podem fazer uma escolha. A escolha a escolha cabe a cada um fazer. Então, eu já tomei a minha decisão. É decisão definitiva. Agora, cada pessoa por si mesma tem que tomar a sua própria decisão, porque um dia haverá sim a diferença entre, se verá sim a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E eu quero estar entre aqueles que servem a Deus sinceramente. Então essa é a mensagem de hoje que eu deixo para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.